E o tema da nossa pregação nesta noite é ferido pela verdade, curado pela graça. Faremos a leitura de 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, os versos 1 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as tuas mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo ao que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa e o feriu a criança do Senhor, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os cidadãos da sua casa se chegaram a ele para o elevar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam um com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e deitou-se com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Amém.
Glória a Deus. O tema, então, da nossa pregação é ferido pela verdade, curado pela graça. Nós temos já percorrido desde o capítulo 6 de 2 Samuel, visto o testemunho e a busca de Davi em adorar o Senhor e como que ele se dedica à oração e à busca ao Senhor e como que Deus tem trabalhado na vida de Davi, o abençoando, confirmando como rei, dando promessas, confirmando as suas promessas, estendendo a sua riqueza, mas nós vimos que mesmo sendo abençoado, tendo a promessa de Deus, o homem corre o risco de cair. E foi o caso que nós vimos no último capítulo, em que Davi, ele caiu com Betseba e ele adulterou. E o adultério, na lei de Israel, é digno de morte, deveria morrer. E ele não somente adulterou, mas como matou o marido, Betseba, usando a guerra como meio disso. E depois tomou Betseba como sua esposa. E seguiu a vida. Colocou o pecado debaixo do tapete, ele era o rei. Quem poderia arguir contra o rei, não é verdade? E ele vive como se nada tivesse acontecido. Porém, o Senhor viu. Da mesma forma que o Senhor vê o pecado de Davi, o Senhor também vê o nosso pecado. Por mais que nós demos como que passado, o Senhor vê. E Davi continuou sua vida normal. Betseba ficou grávida por mais alguns meses, certamente 8 meses, mais ou menos. Teve seu filho, a gente não sabe qual foi o período em que Natã veio falar com Davi, mas passou pelo menos aí 9 meses, né? Pelo menos 9 meses, porque a criança já era nascida. E Natã veio à presença de Davi, trazendo uma mensagem do Senhor. E é isso que nós vamos percorrer então nesse capítulo e ver nos detalhes o que acontece. Porque no fundo, nós vemos como que Deus age de uma forma específica para trabalhar com coisas na nossa vida. Nós vemos que o Senhor é fiel e justo com relação ao pecado, que ele não é conivente, ele corrige os seus servos, mas ele também age com graça e não mata Davi, que era digno de morte. Muito bem, vamos seguir então, 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 1 ao 6, nós vamos ver um subtítulo que é o cisco no olho alheio. Ou seja, nós vemos o pecado no outro, mas não vemos em nós. Que nós vamos ver que como Deus usa o profeta Natã como uma parábola, instiga Davi a ver o pecado no outro, e, e isso serve de uma grande lição, que é o que nós vamos ver com uma aplicação mais a pouco. Vamos então ver dos versos 1 a 6, onde diz: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Veja só, Davi tinha o seu profeta Natã, um homem de confiança, mas a mensagem de Natã não era uma mensagem de paz e de bênção. Quando Natã está vindo aqui para dar essa mensagem a Davi, ele poderia morrer. Ele poderia morrer. Você sabe que o homem, por mais crente que seja, ele, quando está em pecado, seu coração embrutece, e quando esse coração está embrutecido, quando ele ouve a correção, ele vira furioso. Não é o caso aqui, mas só para ressaltar que todas as vezes que a gente leva a verdade de Deus, nós corremos riscos de perdas, grandes perdas. Pela misericórdia de Deus, agindo em Davi, Natã não foi morto. Mas muitos profetas de Israel foram mortos por falar a mensagem do Senhor. Muito bem, versículo 2. Ele propõe uma parábola, né, para Davi. Como se fosse uma parábola, mas contando uma história real. E a história era que o rico tinha muitas ovelhas, e ele recebe em casa um homem, e ao invés de dar do seu próprio rebanho, ele pega do cordeirinho do vizinho, que só tinha um cordeirinho só, mata e prepara para o seu visitante. Então, quando Davi ouve essa mensagem, o seu furor cresce, porque Davi não somente era um rei, mas ele era um juiz também. O papel do rei, causas do povo era trazido para Davi, porque o rei tinha o papel de julgar casos extremos, né? Não cotidianamente, mas casos extremos. E Natã traz esse caso para Davi, e Davi se enfurece grandemente. E ele fala assim: olha,
ele ficou muito irado, e ele fala: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Quantos de nós não temos a mesma questão da parábola do cisco no vizinho? Não é verdade? Essa é uma parábola que está no Novo Testamento, Jesus contando. Então, essa parábola diz que vem a pessoa que tem uma trava enorme, quer tirar o cisco do irmão. E isso mostra exatamente a característica de como que nós lidamos com o pecado dos outros, que é um reflexo do nosso próprio pecado. Hum, então a gente facilmente consegue identificar o pecado no outro, falar o que tem que ser feito, mas nós não vemos o nosso próprio pecado. E é por isso que a pregação da palavra de Deus é tão importante para nós, porque nos faz despertar para essa realidade que nós facilmente esquecemos, porque nós nos amamos. Nós nos amamos profundamente de tal ponto que a gente fala assim: não, mas não tem problema. Não, mas Deus entende meu coração. Não, mas Deus sabe as circunstâncias. Enfim, porque nós nos amamos, nós achamos motivos para minimizar o peso do que é o nosso pecado. Mas quando a gente vê coisas menores nos outros, nós ficamos enfurecidos, se falamos e achamos terrível, mas isso nos leva a uma grande reflexão de quando a gente se fica constrangido com o pecado do outro, isso pode ser uma grande evidência de um pecado escondido, subliminar em nós mesmos, que nós acariciamos e negligenciamos, e não apresentar diante de Deus. E por isso que o culto, né, reformado, o culto bíblico, é um culto que sempre nos leva a nos apresentar diante de Deus e pedir perdão. Nos levar à reflexão da nossa vida, do que temos feito, do que temos pensado e feito, porque certamente nós temos pecado contra o Senhor. E facilmente a gente encobre os nossos pecados, como Davi encobriu o seu. E ele, porque o reino continuou se movendo, as guerras movendo, ele tendo sucesso, então achou que estava tudo bem. E há pessoas que vivem em pecado, mas porque tem prosperidade, a vida não muda, não tem uma doença, não tem nenhuma catástrofe, está tudo certo. Deus me perdoou. E, infelizmente, isso é uma forma como as pessoas avaliam a bênção de Deus. E isso não necessariamente é verdade. E é o que nós vemos ver aqui em Davi. Nós devemos sempre ponderar o nosso coração e nos apresentar diante de Deus com humildade, sondando o nosso coração. Precisamos sondar o nosso coração, não pela nossa própria lente, pela nossa própria forma de pensar ou pelo que as pessoas falam, mas pela Escritura, pela palavra. Por isso que em Hebreus vai falar assim, que a palavra é como uma espada que penetra entre a medula e a divisa da alma do homem, que realmente mostra lá no íntimo. Somente a palavra tem essa capacidade de nos dar o discernimento de olhar para nós, não com o nosso olhar de amor a nós mesmos, mas com o olhar da palavra, e então se apresentar diante de Deus e pedir perdão. Porque se nós não fizermos isso, nós certamente estaremos entregue ao nosso coração e cada vez mais estaremos longe do Senhor. Veja só, o próprio filho de Davi, que é mencionado aqui, como ele nasceu, Salomão, um homem temente ao Senhor, construiu o templo, mas ele, em um período de tempo, o mesmo homem que orou a Deus e construiu o templo, é o mesmo Deus que criou templos a outros deuses e pecou grandemente ao Senhor. Mas isso não aconteceu de um dia para a noite. Isso é um processo. O pecado é uma coisa que vai, uma vez ele coloca a mão no ombro, depois ele pega na cintura, depois ele te abraça e você nem mais sente mais o peso do pecado. E se há algo que realmente é uma marca do cristão, é a preocupação da vida com o pecado. Porque o pecado já não diz mais com a nossa natureza, não somos mais o pecado, não somos escravos do pecado. Mas o cristão, mesmo depois de salvo e liberto do pecado, pode criar vínculos com o pecado e vínculos tão fortes que pode levar ele, inclusive, à morte. É o caso aqui de Davi. E muitos cristãos morrem, não por causa que é, 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 seria uma morte natural, mas morte porque por causa do pecado, o Senhor trazendo juízo e correção sobre seus filhos.
Isso é uma coisa muito séria, porque se é sério para o Senhor, é sério para nós. Por isso que Deus fala assim, sede santos, porque eu sou santo. Então o fato de olhar para o outro e ver o pecado no outro, isso tem que levantar uma bandeira amarela em nós. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso nos leva a interceder pelo outro. Senhor, se eu estou vendo esse pecado no meu irmão, Senhor, abençoa o teu servo, a tua serva, tem misericórdia, livra de todo mal e, Senhor, cuida de mim também. Porque não existe supercrente, não existe o cristão que não possa pecar. Mas antes de pecar, sim, nós temos tempo, pela palavra, pelo Espírito Santo, de evitar o pecado. Está aqui, muito bem. Então, nessa passagem, nós vemos que a forma como Deus agiu de misericórdia com Davi, de não entregar ele ao pecado, foi levar Natã para que ele mesmo visse o seu pecado por meio de uma parábola. Nós vemos aqui um ato de juízo, mas também de misericórdia. Natã correndo o risco de perder sua vida, mas levando a mensagem e fazendo com que ele veja. E o Senhor, da mesma forma, nos leva em circunstâncias para que a gente veja o nosso pecado. Não é o que fala em Deuteronômio 8? Levei vocês ao deserto, deixei você ter fome, você ter sede, para dar a te conhecer, não que Deus não soubesse, para te dar a conhecer se obedecerias ou não a minha palavra. Porque não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a minha palavra. Então Deus prepara não somente situações, mas circunstâncias também difíceis para que a gente possa parar e refletir e falar, Senhor, será que eu tenho pecado contra ti? E é aí onde a gente vem e se coloca diante do Senhor para pedir perdão. O fato é que não necessariamente as questões difíceis da nossa vida é por um pecado nosso, que é o caso da série de Jó que nós temos visto, que ele não havia pecado. Havia coisas que Deus haveria de trabalhar com relação à fé dele, mas não havia pecado. Então é por isso que lá no Novo Testamento, quando cresce uma criança cega, os discípulos tornam para Jesus e falam, Senhor, quem pecou foi este ou foi seus pais? Porque toda coisa ruim as pessoas associam ao pecado, que tem sim, o pecado tem sua consequência, mas não necessariamente toda coisa ruim é devido ao pecado, pelo menos diretamente da pessoa, pode ser do pecado de outra pessoa, ou no final das contas, o pecado de Adão. Então, por exemplo, nasce uma criança defeituosa, é o pecado que está no mundo, né? Então, são esses os fatores que nós temos na vida. Muito bem, nós vimos isso nos primeiros 5 versículos. E ali nós vimos que Davi dá a sentença de morte, que é a sentença que ele deveria ter, e o rico deveria, então, restituir ao pobre pelo que ele roubou. Ele roubou, na verdade, foi um roubo, né? Ele tomou da cordeirinha do vizinho. E aí, no versículo seguintes, dos 7 a 12, nós vamos ver o confronto da verdade, que é uma parte difícil para o profeta. Ele confronta Davi com a verdade, ele torna para Davi e fala o quê? Davi, você é esse homem. Meus irmãos, quão poucos profetas hoje têm realmente a coragem de fazer o que Natan faz. Porque os profetas de hoje em dia falam assim, não, mas veja bem, Davi, você pecou, mas você é um bom homem, você é um homem segundo o coração de Deus, Deus tem te abençoado, e começa a minimizar o peso do pecado. E não tem coragem de falar a verdade. E o evangelho nunca vai ser evangelho se não for dizendo a verdade. A verdade, às vezes, vai ter que ter um confronto e tem que ser direto, não tem enrolação. E é o que Natan faz. Davi, você é esse homem. Agora imagine você, o maior homem dentro do reino é o próprio rei. Você se virar para o rei e você falar isso. E ele prossegue dizendo, assim, aí ele fala a mensagem do Senhor. Davi, assim diz o Senhor teu Deus. Ele te ungiu sobre Israel e ele te livrou das mãos de Saul. Foi ele que te deu a casa do teu senhor, que era, né, Saul, te deu todos a sua herança, ou seja, substituiu a Saul, e ele te faria coisa ainda maior. Ou seja, se você não tivesse pecado, Davi, Deus ainda te abençoaria ainda mais. Olha só a consequência, né, que nós já vemos aqui, que o pecado traz. O pecado nos trava na nossa vida natural, tamanho que é o peso do pecado. E ele continua dizendo quais foram os motivos, qual que é o fundamento do pecado de Davi. Ele vai falar assim,
no versículo 9, porque desprezastes a palavra do Senhor. Essa é fundamental, porque a palavra do Senhor não permitia que Davi adulterasse com Betseba, nem que matasse a Urias e nem que se escondesse. E ele vai falar assim: olha, você desprezou a palavra do Senhor, você matou Urias e você adulterou com a sua mulher, e tomou ela por esposa. E aqui é onde que é difícil, muito difícil, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas dizem que amam Jesus, que querem a Jesus, mas quando elas são confrontadas com a verdade, é aí que vai ter a prova se a pessoa realmente ama Jesus ou não, se ama Deus ou não, se ama a palavra de Deus ou não. Porque das experiências que eu tenho tido com pessoas que eu pensavam que eram crentes, quando que eu tive que ter exatamente esse papel de Natan e confrontar meus irmãos e dizer a verdade, eles simplesmente viraram as costas, não para mim, mas para o Senhor e para a sua palavra. E, e realmente é uma coisa muito triste. Muito bem, mas qual que é a questão aqui de Natan? Natan não somente aponta o pecado, confronta Davi, mas ele traz então a palavra de juízo. E ele fala assim: não se apartará a espada jamais da sua casa. Lembra que após ter trazido a arca para o templo, Deus tinha dado descanso para Davi. Descanso é uma das coisas abençoadoras de Deus de todos os inimigos. Agora, por causa da própria atitude de pecado de Davi, ele vai ter guerra. E não somente isso. Diz assim o Senhor no versículo 11: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Meu Deus, que peso, que peso. E nos capítulos seguintes a gente vai ver tamanhas consequências do que é esse peso de juízo. E essa passagem aqui de Davi mostra o seguinte, que o cristão, mesmo sendo eleito de Deus, mesmo sendo abençoado por Deus, ele tem uma responsabilidade. E que se ele pecar, ele vai trazer consequências do seu pecado sobre a sua própria vida. Porque aqui Davi foi perdoado, mas as consequências do pecado que ele fez vieram. Isso nos traz, essa é uma mensagem para nos trazer temor a Deus, pavor do pecado. O pecado é um negócio terrível. Nós não devemos brincar com o pecado em hipótese alguma. E quantos de nós temos pecado, temos colhido os frutos do nosso pecado e nós não nos temos humilhado diante do Senhor. E fala, Senhor, me perdoa. Porque o Senhor nos castiga, mas o Senhor também nos perdoa e reduz a pena do juízo, né? Quando a gente vê isso muitas vezes, quando Davi pecou em outra circunstância e Deus trouxe juízo sobre Davi, e havia uma grande matança no povo de Israel, então Deus ali estendeu a mão e não permitiu que o anjo continuasse matando. Então, quando a gente se vê em alguma questão que nós pecamos e nós estamos colhendo o fruto do nosso pecado, a melhor coisa e a mais sábia coisa e a mais bíblica sábia coisa a fazer é admitir o pecado, pedir perdão pelo pecado e falar, Senhor, tenho por bem o teu juízo. Não se colocar como vítima, ai, tadinho de mim, ai, foi fulano. Não, muitas vezes é o seu pecado mesmo, o Senhor vai ministrar o seu coração. E você fala, Senhor, te peço perdão, tomo por bem o seu castigo, mas Senhor, o Senhor é um Deus bom, tem misericórdia na minha vida, não é? E é isso que nós devemos fazer quando nós estamos em uma questão como a mesma de Davi. E aquilo que ele fez no secreto, o Senhor colocará à luz do dia. E essa foi essa sentença, no versículo 12. Tu fizeste em oculto, mas eu vou mostrar para todo mundo. Meu Deus. Quer dizer, fazer as coisas de oculto é o ápice do homem, é a coisa mais peculiar do homem. Fazer no seu próprio íntimo, no seu pensamento, às escuras, que ninguém saiba. Porque se ninguém está sabendo, não vai ter julgamento de ninguém. E eu oro no meu particular, está tudo certo. Mas aqui a gente vê que podemos escapar dos olhos dos homens, mas de Deus nós não escapamos. Então tudo isso nos faz lembrar que nós temos que ter temor ao Senhor. Pensar 10 vezes antes de fazer uma besteira, um pecado contra a palavra, contra o Senhor, porque Ele vê todas as coisas. Muito bem. E no que Davi ouve essa repreensão de Natan,
ele automaticamente, rapidamente, ele se vê ali no pecado, se vê exposto diante do pecado, vê o seu juízo, e qual que é a reação dele? No versículo 13, ele vai falar, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. É daqui que vai surgir o Salmo 51, onde Davi ora o Salmo 51 e pede, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, o Senhor me dá um coração novo, né? Eh, Realmente houve uma contrição de Davi. E, e inevitavelmente, quando nós pecamos, é essa postura que nós devemos ter, falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, não tire o teu Santo Espírito. E apelar pela bondade e misericórdia do Senhor. Porque Davi deveria ser morto e destituído do reinado. Se hoje, se hoje um pastor é pego em adultério, meu Deus, acabou a vida dele. A igreja que era para curar os irmãos e restituir irmão, talvez vai ter consequências, né, de várias formas, por algum caso desse motivo. Mas hoje, se o cara pecou, pronto, acabou a vida dele. Acabou. Foi isso que aconteceu com Davi? Não, não foi isso. Não estou dizendo que nós devemos passar a mão na cabeça dos pecados na igreja, seja qualquer que seja o nível, mas Deus não é como o homem. Então as pessoas deveriam olhar mais como restituir os homens que caem, porque os homens caem. E como que a família de Deus deveria agir? Com juízo, com a palavra de Deus, com a correção, mas também com amor, para restituir e colocar a pessoa de volta na sua posição. Mas não vai ter mais autoridade, né? Porque as pessoas creem, que uma vez que o pastor adulterou, ele é destituído, porque é um pecado de vergonha, como diz lá em Timóteo. Mas praticamente do jeito que fazem e tratam com os pastores, acabou a vida dele. Ele não pode fazer mais nada, né? Quer dizer, não faz mais parte da família. Pecou, acabou. E então, o tratamento dos irmãos, quando caem, deveriam ser tratados como parte da família. Nós não pegamos um filho nosso e, porque fez um grave pecado, despedimos e não queremos ver mais. Porque nós amamos, não é assim? Na igreja deveria ser a mesma coisa, mas não é uma realidade. Muito bem, nós vimos que o Senhor teve misericórdia de Davi e o manteve no reinado e não matou, que era a, o que estava escrito na lei. E aí eu te pergunto, por que que Davi não morreu? Deus não cumpriu a sua palavra? Alguém poderia levantar e dizer isso? Ué, Deus não cumpre a sua palavra? Por que que Deus não cumpriu a palavra dele em Davi? Por quê? Aí a mensagem da cruz. Por que que Davi foi perdoado? Por causa de Cristo. Davi só poderia ter sido perdoado se alguém tivesse tomado o lugar dele. E aí você fala assim, mas Jesus vem muitos anos depois. Ora, o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Foi por isso que Davi foi perdoado. Em Romanos capítulo 3 fala assim que Deus tolerou, né, o pecado dos seus servos por causa do sacrifício de Cristo. Então, Deus não negou a sua palavra. Deus cumpriu a sua palavra em Cristo para que Davi pudesse ser perdoado. Glória a Deus por isso. E é nessa mesma esperança hoje, quando nós pecamos, nós vemos na presença do Senhor por meio do sacrifício de Cristo, do sacrifício de Cristo. Porque Ele nos perdoa. Todas as vezes que estivermos em apuros, devemos apelar para o sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Senão eu mesmo já estaria perdido. E você também que me ouve. Muito bem. Consequências. E aí nós vamos ver então as consequências do pecado de Davi. No capítulo, dos versos 14 a 13, nós vamos ver que então Deus vai afligir o filho que nasceu. E o filho vai ficar doente. E então Davi fica em jejum e oração, e ele não come nada. E ele diz assim: quem sabe o Senhor perdoa. Porque Davi conhecia o caráter de Deus de misericórdia e graça. Mas nesse caso, Deus não relevou o juízo dele e exerceu o juízo. E Davi estava ali em prantos, passados 7 dias. Seus servos se perguntavam: bom, se em vida a criança ele não quis comer, e se nós falássemos que a criança morreu?
Mas Davi percebeu que, pelos sussurros dos seus servos, que a criança já havia morrido, perguntou aos seus servos. Então, depois de saber, ele se levantou, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Veja se isso é uma postura de quem conhece o Senhor, entende o caráter de Deus, na atitude de pedir perdão e não matar Natã, e na atitude de buscar o Senhor pela criança. E após que ele vê que o Senhor realmente levou a criança e exerceu o seu juízo, ele tomou por bem, adorou o Senhor e vida segue na presença do Senhor. Então, nós não podemos ficar com autoflagelação, né, do passado. Tem coisas que nós sofremos no passado e você fala assim, mas eu fiz aquilo, e as pessoas não se perdoam, na verdade, né? Você fica se martirizando, eu fiz aquilo, e fica revivendo coisas do passado, quando que uma vez que você foi lá, pediu perdão, e você já sofreu a consequência do pecado, apagou, deixando as coisas que para trás ficam, sigamos para o alvo que é Cristo. Foi isso que Davi fez. E é isso que nós também devemos fazer também. Nós não mudamos o passado, né? Então tem casos que eu falo para pessoas próximas, eu falo assim, olha, pecou, errou, admite que errou, sofreu o pecado, Senhor, glória a Deus, me perdoa e vamos mudar daqui para frente, porque o passado não dá mais para mudar. E nós vamos ver que, por fim, o Senhor não é um Deus de catástrofe. As pessoas acham que porque você errou, acabou para você, é catástrofe, já não tem mais jeito nenhum. Pois é, não é isso que Deus age. Por quê? Porque Davi foi consolar Betseba, e da mesma mulher que Deus, né, trouxe juízo para Davi, Davi teve um filho chamado Salomão, e Deus amou Salomão. E foi por meio de Salomão que Deus criou, que Deus depois veio fazer o templo. E o que está por trás desses dois versículos, né, de 24, que fala assim, então Davi veio a Betseba, consolou-a, deitou-se com ela, teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor amou. O que está por trás? Que o Senhor não é catastrófico com nenhum homem, que se você pecou não tem mais jeito, não. O Senhor, se você se arrepender, o Senhor vai exercer o juízo, mas o Senhor restaura, e o Senhor aí mostra a sua misericórdia e o seu amor no filho Salomão, e usa Salomão depois, mesmo que venha sabendo que depois haverá problema, mas Deus sempre nos dá uma segunda chance. Glória a Deus por isso. Se não for o Senhor. E quanto mais nós olhamos para a graça do Senhor, entendemos o seu amor, mais temor a gente tem em não pecar, para andar em retidão diante dele, e viver retamente, e orar ao Senhor, e viver alegremente. Mas se vacilarmos, se cairmos, nós temos o nosso Redentor, que nos julga, nos corrige, mas também nos restaura. Amém? Esse é o Senhor que nós temos. Vamos orar. Quando olho pro alto, vejo seu poder. Quando olho pro alto, tu no trono estás, assentado em glória, tu és digno de louvor, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Trino Deus. Quem és como tu, que mistérios firmou, que desde a eternidade seus propósitos traçou. Nenhuma palavra das tuas cairá, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, ó Deus. O Verbo se fez carne entre homens, viveu, morreu lá na cruz pra justiça de Deus. Mistério revelado e cumprido nos
céus, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Filho de Deus, derramado em glória, os selos abriu. O povo santo na testa marcou, igreja firmado no poder de Deus, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Espírito de Deus. Quando olho pro alto, vejo seu poder. Quando olho pro alto, tu no trono estás, assentado em glória, tu és digno de louvor, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo,